Nicolau Maquiavel. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. O fim justifica os meios. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Há 3 espécies de cérebros, uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangiu. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens,
pois quem não espera o bem não teme o mal. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. O desejo de conquistar é realmente muito natural e comum, e, sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados, nunca censurados, mas, quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, é que estão em erro, e são merecedores de censura. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em tua desvantagem. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Julgo poder ser verdadeiro o fato de a sorte ser árbitro de metade das nossas ações, mas que, mesmo assim, ela permite-nos governar a outra metade ou parte dela. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Quem seja a causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si próprio, pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força, e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. A primeira impressão que se tem de um governante da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Toda ação é designada em termos do fim que procura atingir. Dê o poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é. Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Antes de tudo, esteja armado. É melhor ser temido do que amado. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Precisando, portanto, um príncipe, de saber utilizar bem o animal, deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe defender-se dos lobos. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender. Homens ofendem por medo ou por ódio.
Você não terá piedade diante de seus inimigos. E ao se voltarem contra você, calar-se-ão diante de sua grandeza de alma. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu. Mas eu preferiria ensinar-lhe o caminho para o inferno, assim eles saberiam como desviar-se dele. Nunca se deve deixar prosseguir uma crise para escapar a uma guerra, mesmo porque dela não se foge, mas apenas se adia para desvantagem própria. Os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você. Se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o. Se seu melhor amigo o trair, esqueça. Você é aquele que tem de eleger seus inimigos. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. Mais importante do que ser é parecer ser. Para punir, use terceiros, e para elogiar, apareça. Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras. Não há outro meio de guardar-se da adulação, a não ser fazendo com que os homens entendam que não te ofendem dizendo a verdade, mas quando todos podem dizer-te a verdade, passam a faltar-te com a reverência. Tudo se degenera, se sucede e se repete fatalmente. A prudência persiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. E, durante 4 horas, não sinto tédio nenhum, esqueço-me de toda a ansiedade, não temo a pobreza, nem a morte me assusta, transfiro para eles todo o meu ser. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. A sorte, para dominá-la, é necessário bater nela e contrariá-la. Nada pode saciar os apetites humanos, pois a natureza nos deu a faculdade de tudo desejar, mas não nos deixa senão provar poucas coisas, disto resultando um descontentamento permanente, e um desgosto pelo que possuímos, o que nos faz culpar o presente, louvar o passado e desejar o futuro, ainda que sem razão. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado.
Os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra alguém que se deixa enganar. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Deve aconselhar-se apenas quando queres e não quando outros o queiram. Deve desencorajar todos e fornece-lhe conselhos se não os solicitados. O ser humano é um animal político. O homem é necessariamente governante ou governado. Não se pode definir como virtude a matança dos próprios concidadãos, a traição aos amigos e a demonstração de falta de lealdade, de piedade, de consciência e de ideal moral. Essas práticas podem conquistar poder ao príncipe, nunca a glória. As violências devem ser feitas todas em conjunto para que, dispondo-se de menos tempo para provar seu gosto, pareçam menos amargas. Os benefícios devem ser concedidos pouco a pouco para que sejam mais bem saboreados. É fácil persuadir o povo de algo, difícil é manter essa persuasão. Não desejaria jamais cair por acreditar encontrar quem me levante. É fraco o meio de defesa que não depende de ti. E somente são bons, certos e duradouros os meios de defesa que dependem de ti mesmo e do teu valor. E acontecerá sempre que aquele que não é teu amigo pedir-te-á que sejas neutro e aquele que é teu amigo pedirá que tomes de armas abertamente. É que os homens são muito mais sujeitos às coisas presentes do que às passadas, quando encontram o bem naquelas, alegram-se nada mais procuram. A política tem pelo menos duas caras: a que se expõe aos olhos do público e a que transita nos bastidores do poder. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando apenas nelas se encontra a esperança. Deve tomar o cuidado de jamais se aliar a um outro mais poderoso que si para guerrear contra terceiros. Pois em caso de vitória ficará prisioneiro do aliado, e deve evitar sempre que possível estar à mercê de outros. Deve ter em consideração os grandes, mas não fazer odiado pelos pequenos. Para conquistar algumas coisas não se é preciso ter grande valor nem grande fortuna, mas sim uma astúcia afortunada. As pessoas ofendem mais a quem amam do que a quem temem. A mediocridade e o anonimato são a melhor escolha. Divisão interna só beneficia o inimigo. A maldade deve ser feita sem aviso prévio, rápida e profundamente. Os homens costumam julgar mais pelos olhos do que pelas mãos, uma vez que todos podem enxergar, mas poucos sabem sentir. Todos os seres, a partir do momento em que nascem, estão destinados uns a obedecer e outros a comandar. Deve-se prever a desordem para facilmente poder remediá-la, pois se aguardar sua aproximação, o medicamento chegará tarde demais, e a doença terá se tornado incurável.
Os homens demonstram mais gratidão quando recebem o bem daquele de quem acreditavam que iriam receber o mal. Os homens mudam de senhor com prazer, pois acreditam que melhorarão. Tal crença os farão tomar as armas contra o antigo, cometendo um erro, pois veem, depois, com a experiência, que pioraram. E se poderia num longo discurso para mostrar como são melhores os frutos da pobreza que os da riqueza e como uma tem trazido honra às cidades, às províncias e aos partidos, enquanto a outros tem arruinado, se este assunto já não tivesse sido tratado muitas vezes por outras pessoas. Há duas maneiras de combater. Uma, segundo as leis, a outra, pela força. A primeira forma é própria dos homens, a segunda, dos animais. Mas, como a primeira frequentemente não basta, é preciso recorrer à segunda. Não há lei nem constituição que possa pôr um freio à corrupção universal. Arruína-se quem é instrumento para que o outro se torne poderoso, porque esse poder é dado pela astúcia ou pela força e ambos são suspeitos a quem se torna poderoso. Quem for eleito pelo povo deve manter-se amigo dele. Os homens que desejam fazer algo devem antes preparar-se com toda a indústria, para estarem, chegada a ocasião, aparelhados para cumprir aquilo que se propuseram executar. O príncipe que desejar ter sucesso em seu empreendimento deve partir da regra de que as pessoas são mais e que na primeira oportunidade elas demonstrarão essa maldade, geralmente traindo seu superior. Há 3 tipos diferentes de mente. Uma compreende as coisas sem ajuda. A segunda compreende as coisas demonstradas por outrem. A terceira nada consegue compreender, nem só, nem com a assistência dos outros. Note-se que é preciso tratar bem os homens ou então aniquilá-los. Eles se vingarão de pequenas injúrias, mas não poderão vingar-se de agressões graves, por isso só podemos injuriar alguém se não temermos sua vingança. O príncipe que depende de muitos costuma não ter sucesso. Os homens cometem o erro de não saber quando limitar suas esperanças. Todos os estados bem governados e todos os príncipes inteligentes tiveram cuidado de não reduzir a nobreza ao desespero, nem o povo ao descontentamento. A guerra faz o ladrão, e a paz prende-os. Toda guerra que é necessária é justa. Boas leis não servem para nada, se não existirem boas armas. A política justifica-se por si mesma e não deve buscar fora de si uma moral que a justifique. O objetivo da política é levar os homens a viver na mesma comunidade de forma organizada e, se possível, em liberdade. Falha comum dos homens: esquecer que existe tempestade quando faz bom tempo. Pouca prudência pode induzir os homens a optar por coisas que de momento têm sabor agradável, mas que internamente estão repletas de veneno. O desejo de conquista é coisa verdadeiramente muito natural e ordinária, e sempre que os homens capazes da conquista a realizam serão por isso louvados e não censurados, mas quando não a podem fazer e desejam fazê-la de qualquer modo, eis que estarão presentes o erro e a censura. O amor se mantém por um laço de obrigações, o qual, considerando-se que os homens são maus, é rompido toda vez que se apresenta a oportunidade de uma vantagem particular. O temor,
diferentemente, é mantido pelo medo de ser castigado, o qual não te abandona jamais. O bem que fazes por obrigação não te favorece, pois é considerado forçado e não te traz nenhum reconhecimento. Se alguém procede com cautela e paciência em tempos que exigem tais qualidades, então tudo se sai bem, mas se os tempos sofrem mudanças e os comportamentos permanecem inalterados, então é a ruína. A sorte, como mulher, é sempre amiga dos jovens porque são menos circunspectos, mais ferozes e com mais audácia a dominam. Deve reunir-se com o povo e dar exemplos pessoais de humanidade e generosidade, mantendo sempre firme a majestade e dignidade de sua posição, a qual não deve ser dispensada jamais, em circunstância nenhuma. É comum nos homens não se preocupar, na bonança, com as tempestades. Em tempos de paz devemos pensar na guerra. Um dos maiores males resultantes do fato de não dispor armas é que te tornas objeto de desprezo. Não estarás seguro de si mesmo com armas alheias. As armas alheias ou escapam ao teu controle, ou te pesam ou te constrangem. Nunca se pode tentar fugir de um inconveniente sem esbarrar em outro. Todavia, a prudência consiste em saber distinguir as qualidades dos inconvenientes e tomar o menos ruim por bom. A virtude tomará armas contra o furor e será breve o combate, pois o antigo valor ainda não está morto nos corações italianos. Um governante eficaz não deve ter piedade. A maioria vê o que tu pareces, poucos sentem aquilo que tu és. Alguns meios traz a conquista do poder, mas não a glória. Deve confiar a outros os encargos melindrosos que provocam ressentimentos, reservando para si aqueles que atraem reconhecimento. Os homens amam conforme sua vontade e temem conforme a do príncipe. Um príncipe sábio deve se apoiar naquilo que depende de sua vontade e não naquilo que depende da vontade de outros. Os estados que surgem rapidamente, como todas as demais coisas da natureza que nascem e crescem depressa, não podem ter raízes e estruturação perfeitas, de forma que a primeira adversidade os extingue. Destrua quem pode, ou deve lhe causar dano. Não podendo fabricar um papa segundo sua vontade, pode ao menos fazer com que não fosse papa aquele que não desejava que fosse. Grande dificuldade pede grande disposição. A melhor fortaleza que existe é não ser odiado pelo povo, pois mesmo que possuas fortalezas, se o povo lhe odiar, elas não te salvarão. Deve fazer-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos. Quando um príncipe se apoia totalmente na fortuna, arruína-se segundo as variações dela. Também julgo feliz aquele que combina o seu modo de proceder com as particularidades dos tempos, e infeliz o que faz discordar dos tempos a sua maneira de proceder.